gente vai falar hoje sobre compartilhar a paz, e esse texto que a gente vai falar está em Tiago capítulo 4, versículos 1 a 10, pode botar aí o PowerPoint, e se você não trouxe Bíblia, ou não saber como manuseá-la, levanta a sua mão, a gente vai levar esse texto já aberto para você, uma Bíblia até onde você está, só você deixar a sua mão levantada, o texto vai estar aberto aí, vai estar marcado na verdade no marcador de Bíblia, Tiago capítulo 4, versículos 1 a 10, só você procurar Tiago, que é o nome do livro, o 4 é o capítulo, que é esse número maior, né, o número grandão, e o 1 a 10 são os versículos, que são os numerozinhos menores, é aí que a gente vai ler. Tiago, no capítulo 4, versículos 1 a 10. Vou precisar de uma água, se alguém pudesse, por favor. Obrigado, Paulinho. Tiago 4, de 1 a 10. Quando a Bíblia assim nos diz: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis. Matais e invejais e nada podeis obter. Brigais e fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme? Todavia, Ele nos dá a maior graça. Portanto, ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai, chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Obrigado. Quero começar a falar um pouquinho desse texto com uma confissão. E a confissão é verdadeira. Eu acho que durante muito tempo, e House of Cards me ajudou a mudar isso na minha cabeça, eu acho que eu fui muito inocente em relação às pessoas. Eu olho um pouco para trás, para quem não viu, House of Cards é uma série fantástica que mostra que inocência é uma das poucas coisas que a gente precisa ter hoje em dia. Está no Netflix, R$14,90. Bom, se o Silvio Santos fez propaganda do Netflix e ganhou assinatura vitalícia, né, por que eu não posso, né, fazer de graça? Então no Netflix. Se você não entendeu nada, bota Netflix, Silvio Santos, você vai ver, ele fez a propaganda mesmo na televisão dele, falou que ele não assiste televisão, que ele só assiste Netflix, falou que é R$14,90 por mês, 18, sei lá o quê, e o dono do Netflix deu uma assinatura gratuita, vitalícia, porque afinal o Silvio Santos precisa disso. R$20 por mês no Silvio Santos, gente, que ele é carente, coitado dele. Mas ela fala sobre os bastidores do poder nos Estados Unidos. Kevin Spacey é o ator principal. Série excelente, muito boa mesmo, e que fala um pouquinho sobre a visão que as pessoas passam a respeito de si, que às vezes a gente tem um pronunciamento de um político ou de qualquer pessoa pública falando alguma coisa, mas por detrás a gente não sabe o que está acontecendo ali, o que levou as pessoas a fazerem certas costuras, fazerem certos arranjos para dizer aquilo que na verdade não reflete aquilo que ele está dizendo, mas reflete fruto de alguma agenda escondida ali por detrás. E é difícil para mim, olhando a minha caminhada, às vezes é meio complicado a gente perceber quanta maldade as pessoas ainda têm no seu coração. Não sei se você era como eu, mas às vezes demora a cair a ficha. Caramba, eles são realmente capazes de fazer isso? Caramba, as pessoas são realmente capazes de articular tanta coisa para chegar a um objetivo e ir na frente de todo mundo, posar de uma fé, de uma espiritualidade, de uma bondade, de um altruísmo enorme.
E o tempo passa, e a experiência da gente com a vida, com as pessoas, com os amigos ou com os não tão amigos, vai começando a fazer a gente perceber que, de fato, o que Tiago falou é muito verdade. Que as discórdias, elas existem, e as guerras, elas existem, porque nós temos uma maldade muito grande dentro da gente. Mas, não foi só Tiago que falou isso, Jesus mesmo disse isso para a gente num texto, que eu vou ler aqui para vocês o iniciozinho, que eu acho muito importante, porque Jesus chama a gente para nunca ter dois extremos. Ele falou assim, olha, eis que eu envio vocês, preste atenção gente, como ovelhas, aquele animal super inocente, para onde? Para o meio de lobos. Vocês são ovelhas sendo enviados para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e sejam simples como as pombas. Olha Jesus alertando, acautelai-vos dos homens. Sabe por quê? Porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença dos governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele diz, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Olha o quadro que Jesus fala a respeito da humanidade. Vocês são enviados como ovelhas no meio de lobos. Sejam então prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O problema é que a gente quase sempre opta por um animal. E a gente quando opta pela... seria melhor desligar a luz, obrigado. E os dois animais são importantes, porque quando a gente opta, eu serei uma serpente, a gente vive no que eu estou chamando aí de uma paranoia sem paz. Eu não serei simples como a pomba, eu só serei prudente como a serpente, né? Você chega no lugar, oi, por que você falou oi comigo? O que você quis dizer com oi? Porque semana passada o oi não foi tão oi assim, foi diferente. Eu não sei se você conhece gente assim, fulano de tal me ligou, pediu um favor, tem alguma coisa por detrás. Aí começa uma paranoia sem paz. Qualquer coisa tem uma agenda enorme por detrás, e a pessoa fica sempre no estado alerta, parece que não dorme, não pode fazer o bem para ele. Porque quando você faz o bem, certamente está fazendo isso, mas vai me cobrar daqui a pouco. Está fazendo isso, mas ele na verdade não quer. A impressão, eu escrevi aqui, é de uma pessoa que é um homem que não dorme à noite, com uma arma na espera de um bandido. Ele é assim, ele está o tempo inteiro. E aí quando vier o bandido um dia, ele viu, consegui me defender. Aí ele vai usar esse exemplo para dizer como foi importante eu viver assim, né? Sempre alerta, consegui me defender quando o bandido veio. Beleza, o bandido veio uma vez em 5 anos. E os outros, todos os outros dias, como é que ele viveu? Porque tem gente tão alerta, ou tão esperta, que vive uma paranoia sem paz. Porque só entende a cobra, não sabe o valor também da pomba. Mas peraí, tem gente também que é pomba demais, né? Pomba. E a inocência dolorosa. Porque aí também não tem arma nenhuma. Não tem arma nenhuma. A pessoa pede um livro emprestado, né, para a pomba. A pomba empresta o livro. 1 ano depois, o cara liga sem graça. Meu livro, por favor. Aí ele sai culpado, o dono do livro, sai culpado porque depois de 1 ano, 2 anos, a pessoa não devolveu e ele sentiu que, caramba, ainda fui cobrar a pessoa. É uma inocência que é dolorosa demais. E todo mundo sabe, pega o livro com ele, pega o livro com ela, que você pode ficar 20 anos, e se ele reclamar, você reclama de volta, que vai ficar pior ainda, não tem defesa. A guarda está sempre aberta demais, e quando a maldade vem, por isso que ela é dolorosa, dói demais. Porque a inocência deixa marca também. É legal, poxa, a pessoa sempre vê o bem nas coisas, aquela meio síndrome de Poliana. Mas quando a guarda, fica muito aberta, o coração vai sendo machucado. E aí com a nossa opção é sempre do extremo, agora seria uma cobra. Aí o cara é cobra demais, não, tá bom, é verdade, você é uma pomba. E não dá.
Jesus falou para a gente dessa síntese maravilhosa: sede prudente como a serpente, mas também sejam simples como as pombas. É claro que a gente precisa ficar com o nosso olhar sempre atento, a nossa guarda também ali semi-fechada, né? ou na espreita, mas ao mesmo tempo percebendo que sim, há gente que faz o bem, que há pessoas que têm boas intenções, que é possível sim que as pessoas tenham dito oi para você e a única coisa que elas queiram dizer com isso, sabe o que é? Oi. É possível que essas coisas aconteçam. Jesus está chamando a gente para isso tudo, mas com o olhar aberto. E Tiago descreve essas guerras e essas discórdias porque ele sabe que elas existem e que elas muitas vezes são frutos disso, da nossa percepção e da realidade, que o coração das pessoas causa esse tipo de coisa. Não podemos ser inocentes e para ter uma inocência dolorosa, e não pode ser aquela inocente paranoica, porque seremos pessoas sem paz, mas ao mesmo tempo perceber que sim, existem ciúmes, contendas, e existem complicações que fazem que os nossos relacionamentos sejam muito dolorosos. Em outras palavras, sim, tem gente que quer brigar contigo. Sim, tem gente que quer fazer o mal para você. Sim, tem gente que quer passar a perna em você. E Tiago está dizendo, e é verdade isso, que existem Irãs e Iraques dentro da gente, ou perto da gente. Só que o que é mais interessante é a razão pela qual essas coisas existem. Porque a gente pensa na estrutura, não pensa? Por que não conseguimos a pergunta nos dar bem? A gente pensa numa estrutura, é o sistema, né? São as relações, é o trabalho, é o tipo de igreja, é o tipo de trabalho, é o tipo de casamento. Mas olha o que Tiago está querendo dizer para a gente. De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres e guerras que guerreiam nos membros do vosso corpo? Vocês cobiçam e nada conseguem, matam e invejam e não podeis obter nada, brigam e fazem guerras, nada tendes porque não pedis. As guerras e discórdias entre vós vêm da gente, vêm das guerras no nosso coração. Sabe por que a gente briga? Porque a gente está brigando com a gente. Sabe por que muitas vezes a gente quer passar a perna no outro? Porque a gente não fez pazes com a nossa alma. Sabe por que a gente inveja, e daí a inveja, a gente acaba fazendo alguma coisa mal com o outro? Por que a gente cobiça? Porque a gente mesmo tem uma guerra sendo travada dentro do nosso coração. A guerra no coração, Warren Wiersbe diz, é um teólogo, está ajudando a causar a guerra nas igrejas. E eu acho que não é só nas igrejas, é na vida, é entre a gente. Porque a gente não sabe se discernir, a gente não se enxerga. A gente diz que está lutando por justiça, mas na verdade, a gente está lutando para estar certo. Porque a gente tem alguma coisa aqui dentro de nós, um senso de que eu preciso estar certo, um senso de que eu não fui escutado, de que eu não fui ouvido, e na hora da briga, eu falo que é justiça, mas existe uma guerra aqui dentro, entre eu e o meu coração, que faz com que eu seja uma pessoa diferente, com uma capa de espiritualidade boa, mas por dentro é uma guerra. A gente diz que está ajudando, mas na verdade, no fundo, a gente está lutando por poder. Eu só quis ajudar e está servindo, fazendo, mas dentro é um anseio por estar em algum lugar, é um anseio por um reconhecimento, é um anseio por algum cetro, é um anseio por algum trono, é um anseio por alguma coroa. Aqui dentro de nós. E a gente não consegue não transparecer isso. E a gente não consegue não fazer essas coisas. A gente diz que quer servir, mas na verdade a gente quer destaque, a gente quer um nome, a gente quer um aplauso, a gente quer um tapinha nas costas, dizendo, cara, você é o cara. E parece que eu estou falando só da igreja, óbvio que isso vem muitos exemplos na minha cabeça, mas qualquer relação as coisas são assim. Dentro de um próprio casamento, numa relação de amizade, de uma relação qualquer que seja, de trabalho, a gente faz para conseguir alguma coisa que a gente está querendo, que a gente acha que vai ser importante para a gente, mas no fundo é um saco furado. Quanto mais a gente tem,
mais a gente quer e mais a gente acha que a gente precisa, e aí fica essa guerra dentro da gente. A gente não se entende, porque, como diz um outro pastor, comenta esse texto, nós amamos a honra, porque nós amamos os primeiros lugares, porque nós amamos o poder, porque nós amamos a primazia, e nós amamos o que João escreve, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, mas nós queremos essas coisas. Esses são o que Tiago diz aqui, os prazeres que guerreiam no vosso corpo. Quando fala prazer, a gente lembra logo de prazer sexual, mas não é só isso, é qualquer paixão, desejo ou anseio por essas coisas. São elas que causam a gente brigar uns com os outros. A gente não se apaziguou. E esses desejos, como eu falei, eles não nos deixam em paz, eles nos aprisionam. Eles fazem a gente querer o tempo inteiro sentar nos melhores lugares, a gente faz o tempo inteiro querer o seu centro das atenções, a gente faz a gente querer o ter sempre mais e mais e mais e mais e mais, como eu falei, é um desejo safado. Porque você não vai conseguir, você está bebendo água salgada. Por isso que ele diz, vocês cobiçam, matam, invejam, fazem guerra, brigam para ter o quê? Nada. Sabe aquela história de que na guerra não há vencedores? Que no final de tudo, os países ficaram devastados de qualquer maneira, que não existe verdadeiramente um vencedor naquilo. É isso, essas guerras no coração vão causando. A gente vai e vai conseguir, vai ter aquilo, aí tem uma batalha que a gente vence, se sente bem, mas na verdade a gente destruiu o outro. E na verdade aquela batalha não nos satisfez, porque a gente vai querer outra. É um fascínio por esse domínio, é um fascínio por ser alguma coisa que a gente acha que a gente precisa, mas na verdade não tem. Brigam por poder, achando que aquilo vai produzir alguma coisa, brigam, quando chega na cadeira do poder, sabe o que tem? Nada. Argumenta para estar certo e ganha discussão, e no final de tudo você ganha o quê? Nada. Inveja o outro, aquele desejo, fala mal do outro, e vai, e acha que conseguiu meio que destruir o outro. No final de tudo, sabe o que você tem? Nada. E por que a gente realmente não tem o que a gente precisa? Vou voltar um pouquinho. Porque a gente não pede, é o que Tiago diz, a coisa certa para a pessoa certa. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Aí vem o slide. Tem gente que pede para a pessoa certa. Exemplo de oração, né? Por que vocês não recebem aquilo que vocês realmente precisam? Aquilo que realmente precisa, não é aquilo que você acha que precisa, aquilo que você precisa. Ele fala, tem vários motivos. Tem gente que pede para a pessoa certa, mas a motivação é errada. Deus, vou orar. Pensam, falou com Deus, buscou a pessoa certa. Deus, me faz um vencedor. É uma frase que, se eu fosse Deus, ela, o que você quer dizer com isso, meu filho? Como se ele não souber. Peraí, deixa eu entender o que você está querendo dizer com isso. Me faz um vencedor, para que todo mundo saiba que eu sou o cara. É esse tipo de vencedor que você quer ser, meu filho? Você falou com a pessoa certa, parabéns. Mas com a motivação absolutamente errada. E muita gente acha que porque é oração vai conseguir. Tem gente que acha que oração é uma prisão que Deus colocou para si mesmo, né? Ele fala assim, pedir, né? Me pede que eu te darei. A Bíblia fala isso, né? Pedir, dá-se-vos-á. Batei e abrireis. A gente acha que Deus se colocou numa cilada, que é só a gente pedir qualquer coisa para Ele, que Ele não tem outra opção senão fazer a nossa vontade, que foi pedir já, porque Ele disse, pedir, dar-se-vos-á. Bobagem. Primeiro que Deus tem uma vontade, eu não sei se você sabe disso. Deus não é um gênio da lâmpada, é uma divindade amorfa que está ali, cheia de poder para ser requerida e depois dar o que essa pessoa falou, um espelho. E não é.
Deus tem vontade. Não adianta você pedir hoje, Senhor, que o Vasco dê 3-0 no Flamengo. Porque vai ter uma outra oração, muito especial essa oração, joelho calejado, que vai pedir exatamente o contrário. E aí ele vai fazer o quê? Caramba, tem lá o flamenguista orando, tem o vascaíno orando, o que eu faço? Então vamos lá, contabilidade e oração. Aí dá empate. Todo jogo seria empate, né? Assim, todos os jogos seriam. Tem crente orando de um lado, tem crente orando de outro. Não é, Senhor, me dá um emprego. E aí, Senhor, que eu consiga... Aí tem outro crente do lado também que está pedindo o mesmo emprego que você e só tem uma vaga. E aí? Vira tipo macumba gospel, né? Quem consegue ter um plano melhor para atingir o coração de Deus, como se Deus não tivesse uma vontade. E é claro que Ele tem. E é claro que Ele tem. Deus não fica preso na oração. Mas é só a gente lembrar que não é só pedir para a pessoa certa. É pedir com a motivação certa. Porque tem gente que pede para a pessoa certa, fala a Deus, faz certinho, fala em nome de Jesus no final, mas a oração não passa do teto. Tem gente que tem a motivação certa. Senhor, deixa eu ser feliz. Senhor, não. Motivação certa, é um pedido, né? Eu quero ser feliz sem machucar ninguém. Eu quero viver uma vida mais simples. Eu quero amar mais as pessoas, eu quero fazer mais o bem ao próximo. Eu quero me satisfazer com alguma coisa transcendente. Só que acha que vai conseguir fazer isso sozinho, mas fala com a pessoa errada, fala com si mesmo. Eu quero ser assim, eu desejo ser assim, eu serei assim, e coisas boas, coisas positivas, mas não pede isso para Deus, pede para si mesmo, pede para as circunstâncias, pede para o seu braço, pede para a sua força, e não vai. Vocês vão ter as coisas certas que vocês precisam, quando vocês pedirem as coisas certas para as pessoas certas. Pedir para a pessoa certa, com a motivação certa, aí vocês vão ter as coisas que vocês realmente precisam e o coração vai estar em paz. Mas para isso tem que abandonar algumas coisas. Abandona o ódio, abandona a inveja, abandona a cobiça, abandona a guerra, abandona essas coisas e pede coisas mais autênticas. Vou dizer para você, é uma bobagem a gente ficar insistindo por certas coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum, e às vezes a gente se espelha. Vamos voltar ali, se você não viu House of Cards, veja, para você entender até melhor essa mensagem. Você vai conseguir o lugar que o cara tanto queria, o Kevin Spacey, quando senta na cadeira, que tem nada. É mais falta de paz. Sem se preocupar em derrubar outra pessoa, sem se preocupar em guerrear com o outro, sem se preocupar em fazer qualquer coisa mal, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Olha a exortação do versículo 4, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou seja, é impossível você pedir a Deus uma coisa que é contrária a Ele, e achar que Deus vai te dar aquilo, e ao mesmo tempo você buscando aquelas coisas erradas, você vai ter a paz de Deus. Se eu estou buscando aquela coisa ruim, mas no fundo eu busco o Senhor e que o Senhor me dê paz, não vai dar certo. Ou é uma coisa ou é outra, são incompatíveis as duas realidades. E pede com fé, pede com garra, pede com afinco. Porque se Deus quer dar para a gente, Ele fala, vocês não recebem as coisas que vocês realmente precisam, porque vocês pedem mal, porque no fundo vocês estão pedindo as coisas erradas, porque no fundo vocês estão querendo uma coisa, achando que vão receber uma coisa, e não vão receber isso que vocês estão querendo realmente pedindo. O ser humano não vai se satisfazer com poder, o ser humano não vai se satisfazer com derrubar o outro, o ser humano não vai se satisfazer quando ele for o centro das atenções, o ser humano não vai se satisfazer quando ele for a pessoa mais importante, não vai. Ele vai se satisfazer quando ele estiver no centro da vontade de Deus. E aí você pode pedir satisfação no seu coração. O Senhor me ajuda a ter uma palavrinha que Paulo usa, tão legal, contentamento.
no versículo, talvez um dos versículos mais famosos da Bíblia, Filipenses 4:13, que é o tudo posso naquele que me fortalece, o mais importante é o contexto que Paulo fala aquilo. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que fortalece, né? Que também vira o versículo para qualquer ocasião, né? Vou entrar no emprego, tudo posso que ele fortalece. Vou roubar as pessoas, tudo posso naquele que fortalece. Virou, né, um nariz de cera para qualquer situação. Mas, na verdade, o que Paulo estava dizendo? Olha, os versículos anteriores, eu sei passar por qualquer situação. Eu sei ser humilhado e eu sei ser exaltado. Eu sei estar numa situação difícil e sei também sei sentar no banquete. Sei comer lá o prato mais simples, sei comer o prato mais sofisticado, sei ter muito dinheiro e sei ter nada de dinheiro. Aprendi a viver contente em todas as circunstâncias, em todas as situações, porque tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o sentido realmente. Eu sei estar contente, eu sei quem vai me dar aquilo que eu realmente preciso. É Deus, e esse é Deus, é Cristo no meu coração. Ele vai me dar aquilo que eu preciso. Portanto, é difícil, não é fácil para ninguém, mas qualquer circunstância que Deus me colocar, eu estarei contente, porque tudo posso naquele que me fortalece, e eu posso pedir essas coisas para Deus. Senhor, me dá contentamento. Mas quando for, Senhor, me dá contentamento, me dá alegria, porque eu vou morar não sei aonde, porque eu terei o carro não sei aonde, porque eu farei a viagem não sei aonde, porque eu serei isso, porque eu terei aquela promoção. Aí, meu irmão, peraí. Condições demais para Deus, que mostrou que Cristo é suficiente para o nosso coração. Me dá, Senhor, com fé, as coisas que eu preciso, não as coisas que eu quero. Me dá, Senhor, as coisas que o Senhor mesmo projetou que eu as tivesse. Me dá, Senhor, a tua vida em abundância. Me dá, Senhor, a tua graça. Me dá, Senhor, o pão nosso. Me dá mais amor. Me dá mais paz. Me dá mais felicidade em ti, Senhor. Mas lembre-se, se o seu coração ainda estiver buscando as coisas segundo esse mundo busca, você não terá esse contentamento, você não terá a paz no seu coração. Não dá para ser 50%, 50%. Persiga as coisas de Deus. E eu sei que para algumas pessoas isso é um papo de religião, né? Talvez você tenha entrado aqui e falado assim, cara, realmente isso é papo de igreja. Quem nasceu numa igreja evangélica, quem nasceu numa igreja cristã, quem nasceu num ambiente religioso, poxa, Felipe, essa palavra é fantástica, é interessante, é legal, mas meu passado não está nessas coisas, minha vida não está nessas coisas. Quero dizer uma coisa muito especial, é para você, e especialmente para você, essa história, essa conversa. Mesmo que você nunca tenha tido nenhum passado religioso, um passado cristão, um passado de qualquer coisa, se você entrou aqui e sabe, é verdade, eu guerreio com os outros, porque na verdade eu vivo em guerra comigo, porque acho que eu persigo coisas que eu não preciso, Deus tem uma palavra para você de salvação, e Deus quer que você tenha paz na sua alma, conforme Ele quer te dar. Isso não é coisa de religião, isso não é coisa de espiritualidade, coisa parecida, é relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Sabe que só termina dizendo sobre algumas coisas que estão, me dá o que eu preciso da nossa oração, o que há dentro de nós? Por que a gente tem tanta guerra, né? Ele diz, peraí, o que há dentro de nós? Nosso espírito ciumento. Ou pensais que sem motivo a Escritura diz, o espírito que Ele fez habitar em nós tem muito ciúme. Por que a gente vive em guerra? A gente é ciumento. A gente quer o que o outro tem. Falta essa palavrinha que eu falei, contentamento. A gente deseja o que o outro deseja. Versículo 6, todavia Ele nos dá maior graça, Deus se opõe aos arrogantes. Sabe outra coisa que a gente tem que se tomar conta, porque existem essas coisas dentro de nós, nós somos ciumentos, nós somos arrogantes. E a arrogância é um dos pecados mais difíceis da gente lidar, né? O que eu tenho que convencer a pessoa de que ela é arrogante? O que ela vai dizer? Eu não. Eu digo, é um pecado quase que autoimune a arrogância.
Porque eu tenho que convencer uma pessoa arrogante que ela é arrogante. Para isso ela precisa convencer uma pessoa arrogante que ela precisa de humildade. É difícil, porque a maior dificuldade da pessoa arrogante é reconhecer que ela precisa de humildade. Parece que é sempre um escudo ali, o tempo inteiro. Por isso que, naquele livro do Advogado Diabo, não é bíblico, tá, gente? O filme não é bíblico, mas é muito interessante, que o diabo lá fala, o Al Pacino, né, de que o pecado, a vaidade, né, e a arrogância aqui é o meu pecado favorito. Porque parece que sim. Você, S.A., é a melhor empresa, né? Tudo é para você. Tudo é para sua felicidade. Tudo é para sua alegria, cara. Esse mundo veio, o mundo inteiro está aqui para te servir, para reconhecer o talento que ninguém reconhece, mas que você é. Cara, por que você está aí parado? Engraçado que o Biveiro falou, parece alguns pastores de outras igrejas, falam assim mesmo, né? Eu acho que isso é muito mais um discurso do diabo do que de Deus. Tipo, você se ama, ela é empresa. E não é, cara. Isso é muito fruto da nossa arrogância. E aí, o advogado do diabo não estava errado como foi, sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque sabe quem fica também cochichando essas coisas no nosso ouvido? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sei que diabo é uma coisa complicada quando a gente toca no assunto, porque aquelas velhas histórias, né? O diabo, ele tem igreja que fala demais, e aí dizem que a armadilha do diabo é fazer com que as pessoas acreditem que ele tem um poder muito grande, ou a outra armadilha é fazer com que as pessoas acreditem que ele não exista. E obviamente a gente acredita, a Bíblia nos fala que ele existe, você vai ver os evangelhos, Jesus ali, quando entra nas cidades, entra nos lugares, expulsa um monte de demônio, a gente acredita nessa realidade do mal, sim, porque a Bíblia nos ensina, mas como cristãos, ele não tem o poder de me possuir, mas ele tem o poder de me tentar, ele tem o poder de me acusar, ele tem o poder de me seduzir, tipo, é verdade, você é S.A., é verdade, você merece, não deixe que as pessoas falem assim com você, não deixe que as pessoas façam isso com você, o tempo inteiro, querendo fazer com que o seu eu, o seu ego seja exaltado o tempo inteiro, ao invés da glória de Deus. E ele faz isso. Não, procura essas coisas, não, esse negócio da igreja é muito legal, é muito maneiro, mas o que você realmente precisa é, e a sedução desse mundo. Com isso você será feliz, com isso você vai conseguir o tempo inteiro lá. E olha o que a Bíblia diz, para vencer, sujeite-se a Deus e resista ao diabo. Vou falar um pouquinho sobre se sujeitar a Deus com a questão da aproximação a Ele, mas resistir ao diabo é botar o pé firme e falar assim, não é verdade, eu não preciso, não precisa fazer isso 10 vezes com uma campanha, né? Não é campanha, amarra isso, amarra aqui, não. É você ter a ideia de que é firmeza. Eu sei, estão tentando me seduzir, a minha carne também, Tiago vai falar também, a nossa carne é seduzida pelo diabo, mas resista, se mantenha firme. Não, eu acredito nisso, o meu rumo é esse, mas o vento está aqui, estão me chamando para que não, cara, eu tenho que chegar ali, resiste, não escute essas seduções. Mas aí sim, se aproxime de Deus, ou se achegue a Ele. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Cara, quer ter paz? Quer fazer a paz com a sua alma? Se aproxima dEle. Abandona aquelas coisas, resiste, mas se aproxima dEle. Busque intimidade com Ele. Se arrependa. É verdade, eu procurei essas coisas mesmo. É verdade, eu sou arrogante. É verdade, eu sou ciumento. É verdade, eu ando à procura de coisas que não me interessam, mas eu acho que me interessam. Mas no fato elas não me interessam. É verdade, abandone essas coisas e busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa que Jesus dá. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e a provisão de Deus, que é importante para você. Ali está falando, Jesus está falando sobre o corpo, sobre o alimento, sobre as vestes, mas eu acredito que qualquer coisa que Deus precisa te dar, que é importante para você, nos olhos dele, busque o reino de Deus, ele vai te dar.
Não o que você quer, lembra? Mas o que você precisa. Se aproxime de Deus e receba esse convite estranho. Entristecei-vos, lamentai, chorai. Até aí tudo bem, mas olha a troca. Que o vosso riso se transforme em lamento. Que a vossa alegria se transforme em tristeza. Está aí um convite meio esquisito da Bíblia, porque eu queria lê-lo exatamente o contrário. Eu queria ler que o vosso lamento se transforme em riso, que a vossa tristeza se transforme em alegria. Alegrai-vos, ri, jubilai-vos, seja lá como se você ler, pode ler de novo, o versículo 9 fala exatamente o contrário que a gente gostaria que ele dissesse. Mas é um convite estranho. Humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. O versículo 10 explica. São palavras que falam sobre arrependimento. Se humilhe, porque ele vai exaltar você. Ele vai mostrar porque homens e mulheres abandonaram todas as coisas para viver para ele. Se humilhe diante dele. Chore. Não chore porque você quer ser triste, depressivo, mas chorar, entristecer, como diz assim, cara, eu procurei essas coisas. Eu quis essas coisas mesmo. São sinais claros, vivos de arrependimento. Cara, é verdade, eu procuro. Não é o outro que procura, aquela velha história, não é o outro, meu irmão está sentado do meu lado, não, eu procuro essas coisas, para tirar elas, se arrependa de verdade, aí se entristeça, se lamente, chore, não ri não, você procura essas coisas, lamente, não fica feliz não agora, se entristeça, por quê? Quando você se entristecer, perceber que você realmente buscava essas coisas, e deixá-las de lado, Deus vos exaltará, aí eu vou ter aquilo que eu preciso, e o coração vai estar em paz. Já está terminando. Para você compartilhar a paz, que esse é o tema de hoje, que a gente está falando sobre fazer o bem, faça pazes com a sua alma. Primeiro, desista, ou resista. Tentação vai ser grande, para você lutar contra aquilo que você não quer, que você acha que você precisa. Tentação vai ser grande para buscar coisas que você acha que vão te satisfazer. Pode repreender o diabo nesses momentos, mas resista. Eu não vou, eu tenho um alvo, é Cristo Jesus. As coisas que Ele quer que eu queira são melhores para mim. E quando eu estiver ali, quando eu buscar Ele, quando eu me chegar diante de Deus, meu coração vai ter paz, eu vou fazer paz com a minha alma, e aí eu terei paz com as pessoas. Só um parênteses, a gente já não teve esses lampejos alguma vez na vida? Quando a gente sabe, parece que um dia que a gente chegou assim, cara, eu estou em paz. A gente trabalha diferente, a gente lida com outro diferente, a gente entra no ônibus diferente, a gente entra no nosso carro diferente, né? Os pássaros cantam diferente nesses dias, a gente pode escutá-los nesse dia. Porque nós estamos em paz com a nossa alma. São lampejos que Deus dá para dizer, é possível viver assim. Mas resista, porque as tentações vão ser difíceis. E aí sim, desista. Sabe aquilo que você está buscando? Aquela briga, aquela conquista, aqueles alvos? Desiste. Resista. Desiste. Não fica mais buscando não. É teu ciúme. É a tua arrogância falando. Desiste dessas coisas. Cara, e o melhor de tudo, que é onde a Bíblia termina, peça graça. Olha o versículo 6 que ele diz. Todavia, Ele nos dá a maior graça. Essa é a beleza do Evangelho, gente. Deus quer salvar a gente desse círculo de intrigas que a gente tem, trazendo paz para o nosso coração. E Deus quer fazer isso para a gente fazer que a gente aprenda a restaurar o nosso relacionamento com o outro. Como? Lembra? Fazendo paz com a nossa alma. Como isso é possível? Deus nos dá graça para que isso aconteça. Ele sabe que um homem sem paz não pode promover a paz. Ele sabe que um homem cobiçoso
não pode promover a paz. Ele sabe que um homem arrogante não pode promover a paz. Ele sabe que mas ele sabe que um homem em paz pode promover a paz. Por isso Jesus disse: deixo-lhes a paz. A minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações. Não tenham medo. Eu dou para vocês a minha paz. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados ou perdoados por Deus, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tema da paz é perfeito para o nosso coração. Jesus diz: eu deixo a minha paz sobre vocês. Que é mais do que dizer a paz do Senhor é de fato experimentar a paz. Justificados, perdoados por Deus, nós temos acesso a essa paz. Para quê? Fazendo um link. Deles, Jesus disse: deles a minha glória, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus falando isso com o Pai. Tudo isso, como eu falei, meus queridos, a paz aqui, por graça de Deus, você não vai conseguir isso, é para que a gente consiga ser um. É para que quando você volte para o seu trabalho, as pessoas falam assim: está aí um homem com paz, está aí uma mulher com paz. É quando você volte para sua casa, está aí um marido com paz, está aí uma esposa com paz. É para quando você volte para a sua condução, seja de que meio que você vai, está aí um homem com paz, está aí uma mulher com paz. Você vai conseguir? Não, peça graça, porque essa graça vai ser possível no seu coração para você alcançar todas essas coisas. Mas resista e desista. E a paz acontece no nosso coração quando a gente percebe que a nossa natureza é essa mesma, é de briga, não é? A nossa natureza é de conflito. A nossa natureza, a Bíblia diz, ela é de pecado. Essa é a nossa natureza. Tiago fala por isso ele diz: entristecei e lamentai-vos, porque é um reconhecimento do nosso coração ruim. E que por causa desse coração ruim, a gente não tem relação com Deus. Antes de conhecer a Cristo, né? A gente não teve relação com Deus. Você pode tentar, você pode fazer meditação, você pode fazer respiração, você pode fazer o que for, você não vai ter paz. Porque a paz só vai acontecer quando o teu relacionamento com o seu Criador for restabelecido. Romanos 5 diz isso: tendo, pois, o perdão, né? Ter justificados, perdoados pela fé, vocês têm paz com Deus por causa do Senhor Jesus Cristo. O ser humano sem Deus, e Deus estão aqui, essa distância faz com que o coração da gente produza o que a gente tem produzido: o escândalo, a corrupção, as brigas, as contendas, os ciúmes, a arrogância. Que Deus não chamou a gente. Você acha de fato que Deus criou o ser humano para ser assim? Houve um problema, a queda, o pecado original, e é por causa disso que a gente é distante. Mas Deus falou assim: eu vou reparar essa história. Por isso que Ele manda Jesus Cristo, porque é só através de Jesus Cristo que a gente pode experimentar a paz de novo. Por quê? Porque só Jesus é capaz de reconciliar o ser humano longe dele do próprio Deus. É a cruz que faz essa ligação, gente. Porque aquilo que nos separava de Deus, o nosso pecado, um dia, Jesus Cristo, Deus mesmo, Pai, pegou isso, colocou em Jesus, fala: Jesus vai morrer. Porque quando você morrer, você vai levar o pecado das pessoas naquela cruz, para que elas tenham liberdade e elas tenham paz, quando reconhecerem que só o Senhor pode ligar, que só o Jesus Cristo pode ligar o ser humano perdido por um Deus que quer ser encontrado por nós. Só assim é possível. Se você já entregou a sua vida para Jesus, pense nisso. Por quê? Que apelos, que seduções, que arrogâncias, que ciúmes, que invejas tem feito você viver em conflito contigo e aí conflito com o próximo? Joga isso para a cruz, peça graça, Ele é capaz de mudar. Agora, se você ainda não conhece a Jesus, o meu convite para você é melhor ainda, porque não é a religiosidade, não é para você fazer parte da igreja, não,
O convite é: reconcilie-se com a sua alma. Sabe como? Quando você se reconciliar com Deus. Quando você receber Cristo no seu coração, hoje, receba Ele nesse dia. Vamos ficar de pé?